Fala pessoal, tudo certinho? Bom, como prometido, passei rapidinho aqui para comentar o HC 186.421, HC 186.421, decisão de ontem do ministro Celso de Mello lá no âmbito do STF. Quem já estuda comigo para concurso, quem estuda comigo aí para carreira de delegado de polícia, sabe que eu não gosto de comentar a decisão que acabou de sair, porque ela pode ser reformada, principalmente quando é decisão monocrática. Também não gosto de comentar a lei que acabou de sair e ainda está no período de vacatio legis, porque pode ser que ela não entre em vigor no ordenamento jurídico. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com o Código Penal de Nelson Hungria, né? Que nunca entrou em vigor e caiu o código e não entrou. Então, eu não gosto de comentar lei em vacácio. Aconteceu assim com a Lei 13.869, né, com a nova Lei de Abuso de Autoridade. Eu disse, pessoal, vamos aguardar a lei entrar. Quando a lei entrar em vigor, a gente faz o comentário. Assim foi feito. A lei entrou em vigor, resultado, tiveram diversos vetos. E teve muita gente que ficou precipitando no sentido de comentar logo essa lei. E a lei cheia de veto, então eu vou comentar aquilo que cai na prova, beleza? Mas meus alunos pediram, então eu tinha que fazer o comentário dessa lei, dessa decisão judicial para vocês. Além disso, o tema realmente tem muita repercussão. Por quê? Esse HC, ele combate a decretação, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, realizada de ofício pelo magistrado. Esse foi o cerne do HC 186.421, julgado pelo ministro, pelo decano, ministro Celso de Mello, beleza? Bom, vamos entender a tônica disso aqui, certo? O pacote anticrime, a Lei 13.964, alterou diversos dispositivos, tanto no Código Penal e principalmente no Código de Processo Penal, assim como legislação penal e processual penal especial. Beleza até aqui? Ponto. O pacote anticrime, a Lei 13.964, alterou o artigo 311. O artigo 311, ele fala da legitimidade para a decretação da prisão preventiva, certo? O artigo 311, antes, afirmava que o juiz poderia decretar prisão preventiva de ofício. Prisão preventiva de ofício. Beleza até aqui? Ponto. Com essa alteração, caiu, ou pelo menos parte da doutrina afirmou que caiu por terra o entendimento anterior do STJ, afirmado inclusive em teses do STJ, que costumam cair em provas aí, principalmente banca CESP. O STJ tinha a tese de que era possível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, realizada pelo juiz no advento ali da audiência de custódia. Então, no entendimento do STJ, das teses do STJ, admitia-se que o juiz, na audiência de custódia, realizasse a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, ou seja, sem a representação do delegado de polícia e sem o requerimento do órgão ministerial do Ministério Público, beleza? Do MP. Detalhe, o pacote anticrime, ele altera o dispositivo do artigo 311. Então, muita gente na doutrina começou a dizer, não, permanece o entendimento do STJ. Por quê? O artigo 311, ele fala de decretação autônoma de uma prisão em flagrante. Ele não fala de conversão, e realmente a letra da lei não fala. Outra parte da doutrina afirmou, não, temos que entender a mens legis, temos que entender a intenção da alteração legislativa. Qual era essa intenção? Era cada vez mais retirar, né, ou evitar, melhor dizendo, os quadros mentais paranoicos ou síndrome de Dom Casmurro. O que é isso, Zeke? É a figura do juiz inquisidor. É a figura do juiz que acredita que o réu, né, que o acusado é culpado e ele começa a perseguir, no ponto de vista processual, até a efetiva condenação. Em apertadíssima síntese, né, de uma forma bem rasteira aqui, isso é a síndrome de Dom Casmurro. O juiz, ele acredita que o cara é acusado e ele começa a fazer toda a produção probatória no sentido de, ao final, efetivamente promover a condenação. Beleza? Então, a intenção da Lei 13.964 foi, cada vez mais, evitar os quadros mentais paranoicos, a figura do juiz inquisidor, trazer cada vez mais um processo penal acusatório, com as figuras absolutamente separadas. O juiz na função de julgar, a acusação na função de acusar e a defesa de defender. Né? A gente isola as partes processuais no processo. Beleza? Detalhe, como eu disse, parte da doutrina afirma que ainda se podia fazer a conversão do flagrante em preventiva. Outra parte da doutrina, agora com essa alteração promovida pelo pacote anticrime no artigo 311, no artigo 282, em diversos dispositivos, afirmavam que, não, o juiz, ele não pode mais realizar a conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia, de ofício, né, se não houver representação do delegado ou requerimento do MP.
Detalhe, dias atrás, né, uns meses atrás, finalzinho de abril, começo de maio, o STJ, em uma decisão monocrática no HC 590.039, disse exatamente a mesma coisa. Com o advento do pacote anticrime da Lei 13.964, que alterou o artigo 311 do CPP, o juiz não pode mais, na audiência de custódia, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Ele só pode mediante representação ou requerimento do MP, inclusive sob pena de abuso de autoridade, né, agora disciplinada lá pela Lei 13.869 de 2019, que revogou de forma expressa a Lei 4898 de 65, antiga Lei de Abuso de Autoridade. Tranquilo até aqui? Detalhe, é uma decisão muito importante, é uma decisão que ganha contornos, mas é uma decisão interpartes, tá? Em que pese o STF já ter o entendimento de que se admite HC coletivo, né? Recente entendimento também do STF que admite-se HC coletivo, não foi o caso desse HC. A medida cautelar concedida ontem em HC 186.421, ela tem ali eficácia interpartes, ela valeu ali para as partes do processo. Mas denota uma atenção do STF, assim como também o foi lá no STJ, acerca do tema, e a gente precisa aguardar para ver como é que o STF vai julgar a matéria. Então isso foi concedido em medida cautelar no HC 186.421. Beleza até aqui, pessoal? Detalhe: pacote anticrime promoveu essa alteração em relação à prisão preventiva, em relação às cautelares diversas da prisão, lá nos termos do artigo 282 e também artigo 319 do CPP. Mas diversos dispositivos do próprio Código de Processo Penal e diversos dispositivos da legislação extravagante, da legislação penal e processual penal especial, ou seja, dispositivos fora do Código Penal e fora do Código de Processo Penal, permanecem que o juiz ainda pode decretar medidas cautelares de ofício. E você precisa lembrar que as medidas cautelares em processo penal, elas vão se dividir em três. Quais sejam? Medidas cautelares de natureza pessoal, para mim é mais importante, inclusive para você que vai fazer prova para delegado de polícia. Medidas cautelares de natureza patrimonial e medidas cautelares de natureza probatória. Então, pessoal, patrimonial e probatória, PPP, né? Nas pessoais, realmente, cada vez mais, o ordenamento jurídico brasileiro ele caminha para um sistema acusatório, onde as partes pedem e o juiz julga, beleza? Essa é a intenção realmente das alterações legislativas mais recentes, doutrinárias e jurisprudenciais. Entretanto, lembre-se que em relação às medidas cautelares de natureza pessoal, o pacote anticrime, a Lei 13.964, promoveu alteração no CPP. Ele deixou de alterar o artigo 20 da Lei Maria da Penha. Artigo 20 da Lei Maria da Penha afirma ainda de forma expressa que o juiz pode decretar prisão preventiva diante do descumprimento de medida protetiva de urgência. Fica ligado nesse dispositivo, é um dispositivo pré-pacote anticrime, né? É o dispositivo lá da Lei 11.340, que não foi alterado pelo pacote anticrime e que mesmo antes dessa alteração do pacote anticrime, já muita gente na doutrina criticava esse dispositivo, afirmando que o juiz não poderia decretar essa prisão preventiva de ofício. Então já tinha questionamentos. Com certeza agora, a partir do pacote anticrime, vai existir mais questionamentos, afirmando que foi um vacilo, um esquecimento do legislador em esquecer de suprimir essa expressão de ofício lá do artigo 20 da Lei Maria da Penha. Em relação às cautelares de natureza patrimonial, você precisa lembrar do artigo 125 e 127 do próprio Código de Processo Penal, figura atinente lá ao sequestro de bens, tá? Sequestro de bens do acusado. Afirma o dispositivo que o juiz ainda pode decretar o sequestro de ofício, tá? O juiz ainda pode decretar o sequestro de ofício. Em relação às cautelares de natureza probatória, você precisa lembrar aí de diversos dispositivos que admitem a legitimidade do juiz agir de ofício. Vou citar aqui um exemplo, costuma cair demais em prova, figura lá do artigo 3º, inciso 1, né? 3º, melhor dizendo, da Lei 9296 de 96, trata lá da figura da interceptação telefônica e afirma que o juiz pode decretar a interceptação telefônica de ofício. Estranho que o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, alterou a Lei 9296 de 96, incluindo de forma expressa, tá? De forma expressa, a captação ambiental. Hoje, o Instituto da Captação Ambiental, que antes não tinha uma previsão do procedimento, né? Até previa-se que existia captação ambiental lá na Lei 12.850, mas apenas era uma medida nominada, né? Prevista em lei, mas que não era típica, não era disciplinada, classificação trazida ali pelo professor Renato Brasileiro de Lima.
Agora temos previsão expressa do procedimento, ou seja, além do nominada, é uma medida típica prevista lá na Lei 9296 de 96. E em relação à captação ambiental, afirma que o juiz não pode decretar de ofício. Afirma que em relação à captação ambiental necessita de representação da autoridade policial ou requerimento do MP. Mas a Lei 13.964 ou de propósito, né? Ou realmente por um lapso, por um esquecimento, esqueceu de alterar o artigo 3º em relação à interceptação telefônica. Então, no mesmo dispositivo eu tenho interceptação telefônica, podendo ser decretada de ofício, e captação ambiental necessitando de provocação, representação do delegado ou requerimento do MP. Enfim, percebe-se com essas alterações, tanto legais quanto doutrinárias e jurisprudenciais, né? Discussões doutrinárias e alteração também por via jurisprudencial, que é tema de importância demais, tanto nas provas para delegado, MP e magistratura, e você precisa ficar ligado. Então, recapitulando tudo que a gente fez, né? Temos as medidas cautelares de natureza pessoal, patrimonial e probatória. Cada vez mais as medidas cautelares de natureza pessoal vão necessitando ali de provocação, seja a representação do delegado ou requerimento do órgão ministerial. A decisão de ontem no HC 186.421 tem eficácia inter partes e afirmou que não pode o juiz converter a prisão em flagrante em prisão preventiva por realização da audiência de custódia de ofício, ou seja, ele necessita de provocação, seja a representação do delegado ou requerimento do Ministério Público. E essa decisão é uma medida cautelar. Precisamos aguardar para ver como o STF, como o STJ vai se manifestar acerca disso. Inclusive, o decano, né, o ministro Celso de Mello, ele citou expressamente a alteração promovida lá pela Lei 13.964. Então, cuidado com as teses do STJ, porque isso já vem sendo questionado pela doutrina, essa possibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, e agora está sendo questionado pela jurisprudência também pós-pacote anticrime. Tranquilo? Então fiquem espertos nisso, era a dica de hoje, importantíssima, corri para casa aqui para gravar para vocês, beleza? Valeu, até mais!